No vídeo de hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre vinhos. Para quem não sabe, a nossa família tem uma loja de vinhos e hoje eu convidei uma pessoa muito especial para vir aqui falar com a gente. Pode se apresentar. Eu sou o Mauro, da Senhor do Vinho, e vamos falar um pouquinho sobre o mundo do vinho, aliado ao mundo da comida, né? Exatamente, então a gente quer fazer uma introdução, né? Na verdade eu convidei o pai para fazer algumas séries de vídeos aqui para o canal, para contar um pouquinho sobre vinhos, diferenciar aí alguns termos, né? Para vocês conhecerem, quem não conhece. E também, claro, que a gente vai aliar isso aos pratos que a gente gosta. Então a gente vai dar algumas dicas aí de harmonização com os pratos, inclusive com as receitas aqui do canal. Na verdade, a história do vinho remonta a 8.000 anos. Aqui na América do Sul, os vinhos começaram a chegar mais forte na década de 60 e no Brasil na década de 80. Antes disso se faziam vinhos no Brasil, mas eram vinhos de mesa, não eram vinhos mais elaborados. E depois, na década de 80, as vinícolas começaram a investir mais na especialização da sua equipe, investir mais em terroir, e aí sim o Brasil começou a entrar verdadeiramente para o mundo do vinho. O vinho, eu costumo dizer que ele é uma bebida eclética, mas é uma bebida muito democrática. No passado, a gente via que os homens iam para uma festa e bebiam e as mulheres acabavam não bebendo. Porque a bebida que se bebia, basicamente no Brasil, por ser um país tropical, era cerveja. E com o passar do tempo, com essa mudança radical de cultura, as pessoas começaram a ver que o vinho realmente era a bebida para se tomar a dois. Então as mulheres também começaram a apreciar os vinhos. E o vinho está caindo no gosto das pessoas por conta disso, que você reúne homens e mulheres no mesmo local e todos eles apreciam a mesma bebida. Então isso tem facilitado os encontros e tem transformado o vinho numa bebida importante, com um crescimento bastante expressivo nos últimos anos. A pandemia acelerou muito esse processo e agora a gente percebe que cada vez mais pessoas estão aderindo ao mundo do vinho e entendendo um pouco mais de vinho. Agora a gente vai dar algumas dicas para quem nunca tomou vinho, quer começar a tomar vinho. O que eu faço, né? As pessoas procuram muito a nossa loja com essa dúvida. E quais seriam as tuas dicas assim para quem nunca tomou, quer começar? Bom, o fundamental é você começar no mundo do vinho pelos vinhos de entrada, principalmente vinhos mais jovens, mais leves, de preferência um vinho suave ou um vinho meio seco, porque se você começar direto num vinho de guarda, um vinho mais amadeirado, um vinho com mais potência e teor alcoólico, você de cara não vai gostar. É que nem uma espumante. Quando você começa a tomar espumante, você começa com a moscatel. Aí teu paladar vai evoluindo, você vai para uma demi-sec, depois você vai para uma brut, e aí você já começa a evoluir para ir para extra brut, natura, enfim. No vinho é o mesmo processo. Então, eu sugiro para que as pessoas que estão iniciando no mundo do vinho, iniciem por um vinho suave ou meio seco, e de preferência das uvas mais leves, que seriam tipo um Pinot Noir, um Tempranillo, uvas que na cadeia dos vinhos são as mais leves. Isso não significa que tem menos graduação alcoólica, mas são mais fáceis de tomar. Também existem os vinhos frisantes, né? Que também são bastante frutados. Os vinhos brancos são também uma excelente pedida para iniciar no mundo do vinho, vinho rosé, que normalmente são vinhos mais fáceis de tomar. Então eu acredito que as pessoas têm que começar por aí. Depois sim, conforme for passando o tempo, você vai evoluindo o teu paladar e com certeza você vai mudando os teus conceitos sobre vinho e querendo provar coisas cada vez mais diferentes. Já que a gente já começou aí com uma introdução, né, falando de espumante, falando de vinho, a gente vai aí diferenciar o que é um espumante e o que é um vinho, né, que algumas pessoas podem não saber.
A verdade, a espumante é um vinho com gás. Então, há uma adição de gás carbônico para que o vinho se torne uma espumante. E existe uma legislação específica, no Brasil principalmente, para determinar qual é o tipo da espumante. Então, baseado na adição de açúcar que você vai dar na espumante, ela vai ter essa categoria. Ou ela vai ser moscatel, ou vai ser demi-sec, ou vai ser brut, ou vai ser extra brut, ou vai ser nature, enfim. Dependendo da adição de açúcar que a vinícola coloca nesse vinho, é a espumante que ele vai se transformar. E aí você navega nos diversos tipos, né? Tem rosé, tem a normal, tem a feita com chardonnay e pinot, tem feito com outras uvas. No Brasil, as mais comuns são as espumantes elaboradas a partir da uva chardonnay e pinot noir. Onde mais se faz espumante no Brasil? Por incrível que pareça, volume se faz lá no Sudeste, que é onde colhem uvas o ano todo, e aí o volume de produção é maior e o período da pareira é menor também, então você tem a possibilidade de fazer mais vezes espumante, então lá tem um volume muito maior. E também na campanha meridional, bem no sul do Rio Grande do Sul. Mas os espumantes de grande qualidade produzidos no Brasil são produzidos na região do Vale dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves. Então você pode escolher qualquer uma delas que você vai estar bem servido. É importante falar que os espumantes aqui do Brasil são muito renomados. Então ali em Bento, né, ali na região, né, das vinícolas, tem muitos espumantes premiados mundialmente. Então, assim, realmente o Brasil ele é muito forte nesse ramo do espumante. E também é legal, as pessoas conhecem, às vezes chamam o espumante de champanhe, mas não é o correto, né? Porque nem todo espumante é champanhe. Tu pode explicar um pouquinho sobre isso? Para ser chamado de champanhe, o espumante tem que ser produzido na região de Champagne, na França. Eles conseguiram essa denominação de origem exclusiva. Existe no Brasil a única vinícola, que é a Peter Longo, que pode colocar o nome de champanhe no seu espumante, porque lá no início das suas atividades, quando eles começaram a produzir espumante ali em Garibaldi, a denominação de origem champanhe ainda não estava registrada. E eles registraram o espumante deles como champanhe. Então eles são os únicos que podem denominar a espumante de champanhe fora da região de Champagne, na França. Então, isso é bastante importante também. Como você disse, no Brasil existem diversas vinícolas muito premiadas no mundo. Todas as pessoas do mundo todo falam que realmente o espumante principal do mundo é produzido no Brasil. O clima favorece, o terroir favorece, então você acaba tendo um produto final muito melhor. Legal. E também a gente quer falar um pouquinho sobre como escolher um espumante, né? Então, os principais ali que você mais vai encontrar são o espumante moscatel, o demi-sec e o brut, né? O moscatel, ele é o mais docinho, então aquele bem docinho você vai tomar, ele realmente tem um gosto mais açucarado. O demi-sec, ele sempre fica ali num meio termo, então se você ainda não gosta do brut, mas tá achando o moscatel muito doce, né, você vai ali para um demi-sec, e quando você tá aí com o paladar mais apurado já, você com certeza vai gostar de um brut, um extra brut, um nature, que é um processo mais natural, mas enfim, essas são algumas denominações mais simples que são utilizadas para o espumante. E é importante falar também que existem dois processos de fabricação de espumantes, que é o método Charmat e o método Champenoise. O método Charmat, o espumante é produzido, fica em tanques de inox e de lá vai para a garrafa e já vai para comercialização. No método tradicional, ou Champenoise, como é denominado, a vinícola produz o espumante, coloca na garrafa e essa garrafa vai para a cave. E lá na cave ela fica em autólise por períodos que a vinícola determina. Então existe 6 meses de autólise, 12, 18, enfim, até 10 anos. Existem vinícolas no Brasil que deixam espumantes 10 anos em autólise na garrafa, na cave. E essa garrafa, todos os dias,
ela precisa dar uma volta de 360 graus. E esse processo é feito 4 vezes por dia, 90 graus cada vez. Então, um processo manual que demora tempo, demanda de pessoas, e por isso que normalmente um espumante do método tradicional champenoise é mais caro do que um espumante produzido no método Charmat, que é muito mais simples, menos custoso. Hoje em dia, as maiores vinícolas já possuem um processo mecanizado, fazer esse giro da garrafa, não precisa mais ter uma pessoa que vai lá fazer isso 4 vezes ao dia, mas para os mais comerciais, porque os espumantes mais premium não. Os espumantes mais premium estão na cave, naqueles cavaletes que você vê por aí nos filmes e nas revistas, e todo dia alguém vai lá para poder dar essa volta de 90 graus, para poder deixar o produto da forma que ele realmente é. Algumas coisas a gente não quer manter aquele método mais manual mesmo, mais... Tradicional. Tradicional mesmo. Agora vamos falar sobre vinhos. E a primeira coisa, vai distinguir um vinho suave de um vinho seco. O que é isso? Pois é, para você saber certo se o vinho é suave ou é seco, você tem que ler o contrarótulo do vinho. Todas as garrafas trazem no contrarótulo a especificação se o vinho é suave, se é meio seco ou se é seco, porque depende muito da legislação e do método que ele foi produzido. Então, o vinho suave, ele tem uma adição de açúcar maior, residual, que acaba tornando ele docinho mesmo. Realmente suave, é bem como o nome fala, né? Suave vai ser mais suave ao paladar. Então aí se você vai num restaurante também e não sabe, né, escolher, então procura sempre essa denominação, suave, meio seco ou seco. Exatamente. Isso vai te ajudar bastante. Se você está iniciando, comece pelo suave ou pelo meio seco, e se não, já vá direto para o seco, porque é provável que você não goste do vinho mais adocicado. Então, para deixar bem claro, um vinho suave, mais docinho, meio seco, aí um meio termo, também os vinhos portugueses. Portugueses, italianos. Eles têm bastante vinho meio seco, e aí sim os vinhos secos que são mais potentes, né? Mais fortes assim ao paladar. Mais uma pergunta agora. O que significa um vinho ser reservado, reserva ou gran reserva, né? Normalmente nos rótulos aí, em alguns vinhos tintos, a gente vê isso. Realmente, na maioria, inclusive. Existe também uma outra denominação que é um varietal, que é falado, mas reservado é um vinho jovem, que é produzido e colocado diretamente na garrafa e já vai para o supermercado, e ele precisa ser consumido rapidamente. Ele não pode ser guardado porque ele corre o risco de oxidar, de estragar rapidamente. Então, seria assim o vinho de entrada, o vinho mais simples, o vinho mais barato, o que se encontra na maioria dos lugares, e que foi, aqui no Brasil, foi democratizado o vinho através do vinho reservado, muito por conta do preço. E normalmente é um vinho assim do ano, de um ano atrás? Vinho do ano. Então, agora a gente está em 2023, a gente está tomando vinho de 2023 reservado. Se você encontrar vinhos de safras passadas com a denominação reservado, tome cuidado. Observe a coloração do vinho, observe se não tem sujeiras no fundo da garrafa, porque corre o risco desse vinho não estar mais bom. O vinho reserva é um vinho que automaticamente estagia na vinícola antes de ir para o mercado. Então, ou ele passa por tanques de inox por um período, ou ele passa por barricas de carvalho, seja elas qual for, ou ele fica mais tempo na garrafa, na vinícola, e ele pode ser consumido com mais tempo após a produção. Um vinho que fica guardado por um período depois de ser aí, né, feito ali o processo, ele ainda fica guardado um tempinho, né? Por exemplo, esse vinho é um reserva 2019. Esse vinho é um vinho bom de se tomar e que tem ainda um período longo de vida útil. E o Gran Reserva, aí sim, o Gran Reserva é um vinho que passa mais tempo em barrica, que tem uma forma de ser produzido
que garante longevidade no vinho. Normalmente um vinho Gran Reserva você pode guardar até por 10 anos. Só que vai ser um vinho que vai ser mais potente, que vai ter mais graduação alcoólica, que vai ser um vinho mais fácil de tomar para quem já está acostumado no mundo do vinho. Vai ser mais forte ao paladar. Mais forte ao paladar, Normalmente esses vinhos aí a gente usa um decanter, não é? Normalmente, reserva você não precisa usar decanter para tomar, mas o ideal é que você abra o vinho antes de beber, um período antes, e deixe a garrafa respirando, e aí depois você sirva seus convidados. O Gran Reserva não, o indicado do Gran Reserva é que realmente ele passa pelo decanter para facilitar a aeração e que ele possa, vamos dizer, se mostrar mais ao paladar quando você for consumir. Legal. Agora que vocês já conhecem alguns termos que são bastante utilizados aí no mundo do vinho, quando forem escolher um vinho, vão conseguir escolher da melhor forma. E agora também a gente vai então dar algumas dicas de harmonização aqui com as receitas do canal. Então vamos lá, a primeira que eu escolhi é a receita de risoto de gorgonzola com cebola caramelizada. O que ficaria melhor pra gente tomar? Nossa, eu acho que esse prato combina muito bem com chardonnay com passagem por barrica de carvalho. Pelo menos 6 meses de estágio em barrica, seria um chardonnay reserva. Então eu vou indicar 2 da Senhor do Vinho, que é o Cuvée Giuseppe da Miolo, que tem passagem de 12 meses por barrica, um vinhaço. Muito bom. E o Gran Reserva Chardonnay da Casa Valduga, que também passa 12 meses em barrica de carvalho. Acho que vai combinar perfeitamente com esse prato, que é uma delícia. São 2 vinhos brancos, isso, 2 vinhos brancos. O segundo prato que a gente quer indicação é o primeiro vídeo aqui do canal, que é um macarrão amatriciana, que tem um molho vermelho, bacon, é um prato mais pesado. Esse prato combina perfeitamente com vinhos tintos. Acredito assim que qualquer tinto reserva ou Gran Reserva vai cair super bem. E eu vou aproveitar para indicar 2 tintos que eu tenho aqui em casa, na minha adega, que é o Cuvée Giuseppe, que é um blend de Cabernet Sauvignon com Merlot, baita vinho para esse prato, acho que não erra, ou esse espanhol da Rioja, que também é um reserva, um vinho sensacional e que vai combinar super bem, aliás, a gente já provou com esse prato. Maravilhoso, né? É isso aí. E a terceira receita que a gente precisa aí de uma indicação é a última receita do canal, que é uma torta de chocolate com caramelo salgado. Bom, a sobremesa o clássico é o vinho do Porto. Lá na Senhor do Vinho a gente tem várias opções de vinho do Porto, mas eu vou indicar o Tawny da Poças, que vocês vão encontrar na nossa carta, e também um espumante moscatel cairia super bem. Eu vou indicar para vocês o moscatel premium da Valduga, que está sensacional, e além de tudo a garrafa é um design italiano super bonito também. É lindo mesmo, vale até para um presente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um pouquinho diferente do que a gente costuma trazer aqui pro canal, mas eu quero trazer o pai mais vezes para continuar aí explicando um pouquinho sobre o mundo do vinho, porque tem muita gente que gosta desse assunto, inclusive eu, né? Sempre a gente aprende alguma coisa nova. E pro próximo vídeo a gente já combinou que vai contar para vocês os principais tipos de uvas, tanto tintos quanto brancos. Também explicar para vocês o que é um blend, corte, varietal, que são termos muito utilizados no mundo do vinho. E você pode também se despedir agora. Obrigado a você pelo convite. Apreciem muito o canal e também os vinhos. Afinal de contas, é uma harmonização perfeita, né? Comida com vinhos. Comida com vinho. Se você ainda não deixou o seu like aqui nesse vídeo, por favor, deixe aqui, compartilhe com os seus amigos. E se ainda não segue tanto o meu Instagram quanto o da Senhor do Vinho, vai lá no Instagram, @SenhorDoVinho, que lá tem todas as cartas, todos os tipos de vinho. E também tem o WhatsApp que você pode chamar e a gente sempre ajuda na escolha de um vinho se você tá aí com dúvidas. Tchau, gente. Tchau, obrigada!